Bem-vindos à primeira semana de integração numérica. A gente vai ter uma segunda semana depois de integração numérica, porque são vários métodos para a gente ver de como fazer integrais. Então, nessa primeira, a gente vai estudar dois métodos, que são o método do retângulo e o método do trapézio. Nesse primeiro vídeo, a gente vai dar uma olhada no método do retângulo. Mas antes disso, para a gente começar, vamos só deixar claro que o objetivo da integração numérica é calcular uma integral definida. Então a gente tem a nossa caixinha preta de sempre, que dado um x, ela diz pra gente quanto vale o f de x, e a gente quer construir uma outra caixa que vai dizer pra gente quanto que vale a integral dessa função f quando a gente disser para ela quais são as extremidades que a gente quer para essa integral. Assim como as derivadas, as integrais elas são definidas como um limite. Mas é um limite um pouco diferente, né? Para a gente lembrar como que funciona esse limite, vamos usar o gráfico dessa função f, desenhar o gráfico. O que a gente faz para definir a integral é, dados os pontos a e b, a gente particiona esse intervalo de a até b e a gente quer que a integral no intervalo de a até b seja a soma das integrais em cada intervalo, né? E em cada intervalo a gente aproxima a integral como sendo a área de um retângulo, cuja base é justamente esse comprimento aqui do tamanho da partição, e a altura é uma altura parecida com o valor da função ao longo desse subintervalinho aqui. Então, o que o Riemann faz, por exemplo, é escolher um ponto qualquer da função e olhar para a área desse retângulo. Se depois disso a gente fizer a mesma coisa para os outros subintervalos, escolhendo um ponto em cada um, a gente vai obter uma coisa mais ou menos assim. E aí essa área em cinza aqui vai ser uma primeira aproximação para a integral de a até b dessa função, essa função f aqui. O limite que define a integral que a gente aprende em cálculo 1, ele acontece quando esse tamanhozinho dos subintervalos tende a zero. À medida que esses intervalinhos vão ficando cada vez menores, vai fazendo cada vez menos diferença quais dos pontos em cada subintervalo que a gente escolhe para calcular a soma de Riemann dessa partição. E no limite, quando o tamanho desse intervalinho tende a zero, por sinal vamos dar um nome para esse intervalinho, né? Vamos chamar de h esse intervalinho. E vamos chamar de n a quantidade de subintervalos que a gente está dividindo o intervalo AB. Então, quando o n tende a infinito e o hzinho tende a zero, aí nesse limite, essa soma de Riemann que a gente está fazendo aqui, quer dizer, a soma das áreas dos retângulos, vai tender, por definição, para a integral dessa função f de x que a gente quer calcular. Vou pausar para fazer uns comentários. O primeiro comentário é que nesse exemplo aqui, e nesse também, eu usei subintervalos que têm um tamanho mais ou menos igual. Aqui os intervalos podem parecer um pouco diferentes uns dos outros, o tamanho deles, porque eu não consegui desenhar direito, mas o objetivo era que os intervalos tivessem todos o mesmo tamanho, os subintervalos da partição. E eu chamei esse tamanho de h. Se fossem intervalos diferentes, eu teria que ter um h0, depois h1, depois h2, etc. Como é o mesmo tamanho, eu só chamei de h. E aí tem uma relação, né, entre o h e o n. O h ele é b menos a sobre n. Ou, se você preferir, o n é b menos a sobre h. Essa escolha de usar subintervalos uniformes, né, todos com o mesmo tamanho, ela
a gente fez só para facilitar a nossa vida, mas ela não é estritamente necessária. Inclusive, em algumas situações, se você tiver um bom motivo para usar intervalos de tamanho diferente em cada região da sua função, pode acabar sendo uma boa ideia, mas a gente vai manter os nossos intervalos sempre uniformes, que aí isso vai ser uma preocupação a menos para a gente. O nosso algoritmo, então, vai ser muito simples. A gente vai escolher n ou h, tanto faz, e calcular essa soma de Riemann depois de dividir o intervalo de a até b em n pedaços. Ou seja, a gente vai dividir o intervalo AB em n pedacinhos de tamanho h cada um e vai dizer que a nossa integral calculada numericamente, a gente não sabe calcular a integral exata, assim como na derivada, mas a gente vai aproximar a integral como sendo a soma das áreas desses retângulos aqui. E para isso a gente precisa escolher esse ponto, né, que o Riemann escolhe em cada intervalo para a gente poder calcular a área do retângulo. Então esse vai ser um tema especial aí, tanto dessa semana quanto da semana seguinte, que vai ser escolher esse ponto dentro de cada subintervalo. E aí o segundo comentário é não sobre como escolher os pontos dentro de cada intervalo, a gente vai começar a falar disso daqui a pouquinho, mas como escolher especificamente o n ou o h, tanto faz. A gente precisa escolher esse n. E, bom, a gente está fazendo um limite, né? A gente está olhando para o que acontece quando o n tende a infinito. Então a gente quer um n muito grande, ou um h muito pequeno, dá no mesmo. Só que aí a pergunta é, será que vale a pena a gente fazer o h de fato tender a zero? Se a gente lembrar do que a gente aprendeu na semana passada sobre derivadas, a gente talvez tenha uma ideia da resposta, né? O terceiro comentário é sobre por que a gente está se dando o trabalho de fazer essa soma gigante aqui, se a gente tem o teorema fundamental do cálculo, né? O teorema fundamental do cálculo, ele diz pra gente que a gente basta fazer uma subtração para calcular essa integral. E a resposta, como sempre, é que a gente quer saber integrar caixas pretas. A gente quer conseguir calcular a integral dessa função f aqui sem precisar saber calcular uma primitiva para ela. E pode ser que a gente não saiba calcular a primitiva, mesmo no caso em que a gente conhece analiticamente a função f, em que a função f não é uma caixa preta. Um exemplo famoso é quando a função f de x é igual a e elevado a menos x². Parece uma função boba, mas uma curiosidade de cultura geral matemática é que essa função não tem primitiva analítica. Não existe uma fórmula envolvendo funções simples que a gente esteja acostumado que defina essa função f, cuja derivada é essa função fzinho aqui. Isso é parecido com o problema daquele polinômio de quinto grau, né? O x5 menos x menos 1, que tem uma única raiz real que não pode ser escrita de forma algébrica usando raízes e somas e multiplicações e divisões a partir de números inteiros. Essa função fzinha aqui, ela é tipo aquele polinômio, só que para integrais. E a gente quer conseguir calcular a integral dela mesmo não tendo uma primitiva analítica. Então isso é um motivo para a gente querer saber fazer integração numérica, mesmo quando a nossa função não é uma caixa preta, quando a gente sabe a fórmula que define a função. Antes da gente finalizar formalizando esse algoritmo aqui, um quarto comentário é, na verdade, uma pergunta, não um comentário. Eu queria que vocês pensassem sobre o que a gente faria com essa caixa preta que a gente montou aqui. O que a gente faria se a gente quisesse calcular uma integral indefinida, né? Se a gente quisesse calcular uma primitiva e não uma integral definida. Uma integral definida é um número, né? A nossa caixa ela recebe duas extremidades e retorna um número, que é a integral da função f entre essas duas extremidades.
E a pergunta é, o que a gente tem que mudar nessa caixa, o que a gente tem que fazer para que essa caixa retorne para a gente uma função que seja uma primitiva da função f. Qual seria o desenho que você faria? E no coração desse desenho tem que ter a função f em algum lugar, igual a gente colocou aqui. O que você faria? Como que você faria esse desenho para montar uma caixa preta que retornasse para a gente a função que é a integral indefinida, ou seja, uma primitiva da função f. E talvez uma boa forma de pensar nisso seja começar pensando qual que tem que ser a entrada ou as entradas dessa nova caixa preta que você vai construir. Por enquanto é isso. Integração numérica, no fim das contas, acaba sendo somar um monte de pedacinhos. No próximo vídeo a gente vai fazer mais uns comentários sobre essa soma de retângulos que a gente está fazendo aqui, de áreas de retângulos, né? Para então a gente poder começar a botar a mão na massa.